Fala pessoal, meus amigos e minhas amigas, beleza? Tudo bem com vocês? Sem delongas, bora hoje conversar um pouco sobre Crise Sombria, volume 7, a última parte da mega saga da DC do ano passado, que ela foi publicada em 2022. Ela, inclusive, a última parte chegou nas bancas americanas em novembro de 2022. Eu vou resumir o seguinte aqui, ó, já no começo. Ele é uma continuação direta da Crise nas Infinitas Terras. A Crise Infinita também é, tá? A Crise Final ela é um caso à parte, porque ela é diferente, ela é escrita pelo Morrison. O Morrison foi super criticado na época, é criticado até hoje, mas ele meio que quis fazer um negócio diferente. Ela é uma coisa diferente, ela não tá, assim, ela não é exatamente, tão diretamente ligada à Crise nas Infinitas Terras. Ela é uma história diferente, tem que fazer um vídeo só sobre ela para falar. Então vamos fazer o seguinte, o que pode ser realmente considerado como uma continuação direta, além da Crise Infinita, é a Crise Sombria, né? Tanto que em inglês ela é a tradução correta seria Crise Sombria nas Infinitas Terras. Perceberam que começou como Crise Sombria e, na número 4 virou Crise Sombria nas Infinitas Terras? Ela é sombria porque ela envolve a escuridão, a grande escuridão, que é exatamente por isso que a Panini mandou de volta para as bancas a Fronteira Infinita, que também envolve ela. A grande escuridão ela é anterior ao próprio universo, ela existia quando surgiu o multiverso. Que inclusive isso é falado, isso é mostrado logo no começo da Crise nas Infinitas Terras. Esse resumo. Embora ela seja um confronto entre a grande escuridão e a luz, o protagonismo da história, ela é uma história sobre legado. Basicamente, quem está acompanhando desde a primeira edição, quem já leu a primeira edição, sabe que ela é uma história sobre legado. Ela está focada em falar sobre legado, principalmente no começo. A Liga da Justiça, os grandes pesos pesados da DC, a falta que eles fazem, né, porque teve a morte da Liga da Justiça, então os personagens foram dados como mortos. O Adão Negro disse que ele viu isso, inclusive, e aí ela é sobre o legado que assim, o Asa Noturna meio que conversa isso com o John, de que o mundo precisa de uma Liga da Justiça, a falta que os grandes heróis da DC fazem pro mundo, consequentemente a falta que eles fazem pro universo, a falta de não ter uma Liga da Justiça vai acabar fazendo para todo o universo, porque os vilões ficam assanhados, eles não têm mais o que temer. E é esse meio que o começo da história, e ela vai desenrolando nessas 7 edições, espalhadas por outras revistas, que a Panini compilou tudo em um único volume. Então todo mês quando você compra, tá tudo compilado ali, que saíram em várias outras revistas. Embora o Flash tenha uma importância muito grande na história, como ele teve também na Crise nas Infinitas Terras, o Flash ele tem uma importância grande, mas o protagonismo é do Asa Noturna. Embora é difícil falar que ele seja o grande protagonista, porque ele quase perde o protagonismo pro Adão Negro. Nós tivemos ano passado o filme do Adão Negro. Todo mundo sabe hoje que o filme flopou, mas o filme era uma das grandes apostas. Então o Adão Negro ele tem uma particularidade, ele é muito parecido com o Exterminador na questão da ambiguidade. Eles são personagens ambíguos. Embora nos últimos anos, o Adão Negro se mostrou muito mais um herói do que um vilão. E o Exterminador ele vive isso durante todos os grandes momentos da sua carreira, né? Inclusive, escolherem o Asa Noturna como protagonista, e do lado de lá, o protagonista dos vilões, o grande antagonista, ser o Exterminador, isso aí remete aos grandes embates que eles tiveram na época dos Novos Titãs. Principalmente na fase George Pérez e Marvel Wolfman. Então isso é remetido aos grandes momentos, porque ora o Exterminador estava do lado dos vilões, enfrentava os Titãs, ora ele ajudava os Titãs. Que é o que o Adão Negro tem feito muito nos últimos anos, embora ele pendeu muito mais para o lado dos heróis. Então, isso é legal, é bacana. Só que, embora o filme tenha flopado, a importância do Adão Negro na história é muito grande. Muito grande. Ela é tão grande
que ele compartilha o seu poder com os heróis para que eles vençam a escuridão. E na hora, vocês vão ver nesse último número, na hora que o Exterminador vai matar ele, eu não vou falar se ele vai morrer ou não, mas na hora que o Exterminador vai matar ele, digamos assim, ele aceita ter que se sacrificar. Se ele precisar se sacrificar, ele aceita, ele vai fazer isso, o Adão Negro. Esse é o momento de redenção do Adão Negro. É a grande redenção. Esse é o momento dele. Então a história ela tem altos e baixos. No decorrer de cada edição vocês vão ver isso. As histórias do Flash normalmente são histórias legais, são histórias bacanas, tal, assim como de outros personagens. Mas no foco principal, a história ela oscila muito, tá? E aí, no final, vocês vão ver isso. O problema da DC resolver meio que todo ano ter uma nova crise, reiniciar o seu universo, é que fica tudo muito genérico. E aí, a história, a Crise Sombria, ela não é ruim. Ela não é ruim. Só que assim, no todo, ela tem o mesmo problema que a Crise Infinita teve em vários pontos. Ela é uma história que ela carece de muitas coisas. Ela faltou trabalhar melhor vários personagens. Eu sei que são muitos personagens, mas todos eles que tiveram um protagonismo diferenciado, uma relevância maior do que os demais, faltou trabalhar isso melhor, caminhar para o encerramento, esse grande encerramento. Faltou grandiosidade no encerramento, tá? Normalmente o próprio Grant Morrison, que é um cara genial, mesmo com toda a sua loucura, ele é um cara genial, ele é fantástico. Às vezes o escritor brilhante também não tem essa coisa apurada para finalizar grandes histórias. Mas, por exemplo, o Jordi Pérez e o Marv Wolfman tiveram. Então falta essa grandiosidade da grande batalha também. O caminhar até o confronto definitivo, o local do confronto definitivo. Essa batalha tinha que ter sido, sei lá, no universo de antimatéria, no nexo dos multiversos, onde as bordas de todos os universos se tocam. Sabe, uma coisa assim? Em Oa, no planeta supremo do Supremo Senhor Sky. Ela não é uma história horrível, horrorosa, desprezível, entendeu? Ela não é isso. Mas falta muita coisa nela. E o final deixa a desejar. Assim como eu acho que ela deixou a desejar em vários momentos, o final deixa muito a desejar. Acaba de uma maneira tudo resolvido simples, rápido. E aí fica aquela coisa muito mais do mesmo, entendeu? Vale a leitura? Se for uma história que vocês não acompanharem, se vocês decidirem por não ler, ela realmente não faz falta nenhuma. Ela tem tão cara de ser mais do mesmo, e ela não acrescenta nada. É uma coisa que normalmente fica faltando nas grandes sagas da Marvel. O Desafio Infinito, por exemplo. Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita, principalmente o Desafio Infinito. Eles voltam tudo a ser como era e não há grandes mudanças. Então, assim, tudo isso para que não houvesse nada. Fica aquela sensação de tipo, nada mudou. Então não faria falta se eu não tivesse lido essa história. E é meio que o que acontece com a Crise Sombria. E por ela não ser uma grande história, se vocês não lerem, se ela não estiver na coleção de vocês, ela não vai fazer falta. Mas assim, para quem gosta de grandes sagas, que envolvem quase todos os personagens da editora, é uma boa leitura. Ela não é ruim, não. Mas ela é só mediana, nada além disso. É o que eu falei para vocês. Faltou o talento do Marv Wolfman e do Jordi Pérez, para simplificar o que eu tô querendo dizer. Para como acabar com essa história, como fazer um encerramento dela, embora ela tenha muitos pontos legais. Eu já falei do Adão Negro. Para quem gosta do Adão Negro, vale muito vocês lerem a Crise Sombria. Para quem gosta do Asa Noturna também. Então ela tem esses aspectos de positivo. Eu acho que ela tem muito mais negativo do que positivo, mas ela tem bastante aspectos positivos, beleza? Fica a dica aí, espero ter ajudado, tá? Vocês a decidirem por ler ou não ler, só comprar quando o preço estiver muito valendo a pena. Tá? Ela tá com preço bom, acho que 4 edições, ela não tem todas, na Geek Point e no Magazine Luiza, que também não tem todas, tá? Na Amazon tem todas, a Amazon vai, acho que ela tem, acho que todas já com frete Prime, dá pra comprar todas com frete Prime. Qualquer coisa eu coloco aí no final do vídeo, beleza? Vou dar uma pesquisada. Pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo,
sigam as instruções aí. Se já for inscrito do canal, dá o joinha. Pode ser o joinha pra cima ou o joinha pra baixo, se não gostou, não tem problema não. Faça perguntas, deixa comentário aí, tá? Se não for inscrito do canal, inscreva-se, tá? E se não gostou do vídeo, mas quiser ajudar a fortalecer o canal, porque vocês me amam, tô brincando. Mas se quiser ajudar a fortalecer o canal, beleza? Siga as instruções. Aquele abraço, até mais. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.